Outra coisa fundamental nesse estudo é você saber que pode e deve marcar. Então eu sugiro que você faça marcações pontuais no seu vade-mecum, sobretudo quanto às questões mais importantes para as peças. É óbvio, repito, não é para estruturar a peça, mas sim fazer marcações de competência, por exemplo. Isso será fundamental para você ter mais rapidez durante a elaboração da sua peça e também durante a elaboração das questões dissertativas. Por exemplo, o artigo 386 do Código de Processo Penal. Você vai usar esse artigo se pedir a absolvição em memoriais ou em razões de apelação. Então você tem que saber o que tem nesse artigo, como ele funciona, o que significa cada inciso, e é uma sugestão que você marque as partes mais relevantes dentro dos códigos, tanto no Código Penal como também na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Além disso, veja questões anteriores e perceba que eu estou falando para você olhar essas questões e não fazer ainda. Eu sugiro que antes de começar a estudar de forma mais específica para o exame da OAB, que você dê uma olhada no que é cobrado. Então, vá às provas anteriores, isso é fácil de encontrar, entra lá no site da FGV, OAB, dá uma olhada, veja as questões de provas anteriores, provas dissertativas, entenda o que eles cobram, qual é a postura, o que foi mencionado no gabarito, sabendo como eles cobram nas provas, isso sem ninguém te falar. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas você tem que olhar isso, como a prova é cobrada, que você vai compreender do jeito que você vai estudar. Então, quando você olha aquela prova anterior, você vai perceber como normalmente é cobrada aquela prova, qual o tipo de conteúdo que eles normalmente cobram, quais são os artigos. Daí você, por exemplo, não conhece muito sobre, vamos dizer aí, suspensão condicional da pena ou suspensão condicional do processo, lá na lei do Juizado Especial Criminal, no caso da suspensão condicional da pena, no Código Penal. Você não conhece tão bem, daí você olha lá as questões anteriores, uma questão cobrou isso, outra questão também cobrou, aí você começa a se preocupar e ver que precisa estudar coisas que você não sabe. Isso não adianta eu vir aqui falar para você ou outro professor, isso você tem que notar que você não tem tanto conhecimento em algumas partes, para tentar estudar mais ainda essas partes que são cobradas no exame da OAB.